quê? E foi o Barsi que me falou, assim, ele falou assim, olha, talvez não seja muito bom você continuar com a empresa em A jornada, ela não é linear, como você disse, e isso deixa a gente maluco, pelo menos me deixou maluco no começo da jornada. 3 anos depois, eu lembro que eu, conversando com a minha mãe, que sempre me incentivou em relação a dinheiro, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, não dá, eu não vou viver nunca desse negócio, nem a pau que eu vou viver. Tô ganhando dinheiro, o dividendo tá aumentando, mas olha a renda fixa aqui, os caras falam de renda fixa e realmente... Ela falou assim, olha, você tem 2 caminhos para seguir. O primeiro caminho é você ouvir seus amigos que trabalham para outras pessoas, que são funcionários, não nenhum demérito, mas assim, você tá ouvindo pessoas que não chegaram onde você quer chegar, falando o que você deve fazer. Ou você pode ouvir o Barsi, que chegou onde você quer chegar e que está falando que ações é um negócio. O lugar para você investir são ações. Você escolhe. Então, a partir daquelas sábias palavras da dona Carmen, eu falei, puta, daqui eu não posso voltar atrás agora. Então, assim, foi um segundo momento, o segundo turning point aí da minha vida. O primeiro foi aos 16 anos falando com o Barsi, depois aos 19, com essa dúvida, minha mãe foi lá e chancelou. Aí eu não parei mais. Aí minha vida foi começar a vender o máximo possível de sites, entrar no mundo do digital, marketing digital, sempre gostei bastante também. E aí eu fui pegando mensalmente esses aportes que eu fazia e aumentava aporte mais dividendo, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo. E eu não parei mais. Então a coisa aconteceu de uma forma que, assim, no começo foi tortuoso, foi um negócio que realmente era tortura. Você falava, meu, eu não vou conseguir viver nunca disso. Só que depois de um tempo, você fala, meu, puta, não é que dá certo? Então, passado uns 6 anos, alguma coisa assim, 7 anos, a coisa começou a ficar, eu falei, pô, o aporte que eu tô fazendo, eu já recebo muito mais de dividendos em relação ao aporte. Então a coisa começa a vingar aquela bola de neve que todo mundo fala. É que isso demora para acontecer, você vai ser testado o tempo inteiro na Bolsa de Valores. Vai ter empresa que você está comprando hoje que você acha maravilhosa? Daqui a 2 anos, essa empresa vai passar por alguma coisa ruim, algum cenário macroeconômico que faça com que ela não lucre tanto, não pague tão bons dividendos como ela pagava, e aí você vai duvidar do fato dela estar, do simples fato dela estar na sua carteira. Isso aconteceu milhares de vezes comigo, muitas vezes mesmo. Só que você tem aquelas métricas de você configurar metas em quantidade de ações. Então, sei lá, você quer ter quanto por mês de dividendos? Você quer ter, sei lá, R$4.000 por mês. Cara, você precisa de 10 mil ações do Banco do Brasil. Isso hoje. Uhum. Isso hoje. E, claro, obviamente pode variar. Então, você põe uma gordura para cima lá e torce para as ações caírem. Uma coisa é você comprar uma ação a R$55, que paga 4. Outra coisa é você comprar uma ação a R$30, que paga 4. Você precisa de quase metade do valor para que você consiga se aposentar e alcançar as mesmas ações. Então, isso me manteve na linha e na jornada para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas é complicado, é complicadíssimo, porque é um desafio entre você e você mesmo. Você não está competindo com ninguém. Você não precisa ser mais rico que o Fábio, mais rico que o... Não. O desafio é você se vencer o tempo inteiro. Porque você vai duvidar de você mesmo e da estratégia o tempo inteiro. Então, como é que você vai fazer para continuar fazendo o mesmo? O trivial, o arroz com feijão, que é aportar todos os meses em boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Como é que você vai fazer isso? Eu fiz um estudo comigo mesmo. Eu sou cheio de fazer uns estudos. Eu tenho umas leis que eu faço num caderno que eu venho aprendendo desde 2004 e sempre vou aprender. Que eu faço no caderno do tipo, se eu alcançar X número de ações aqui, eu não posso vender mais. Eu preciso ter no mínimo tantas mil ações dessa empresa aqui e também não posso vender mais, sabe? Algumas coisas e opções também, a gente vai falar de opções aqui. Eu posso lançar opções sabe? Tem que seguir... Vai criando premissas, né? Tem que criar premissas, porque senão é muito sedutor no mercado você sair das suas premissas. É muito sedutor você ver uma empresa, sei lá, subindo pra caramba e você não querer comprar. É sedutor isso aí. Mas depois de um certo tempo que você pratica a nossa estratégia, você começa a fazer o contrário. Você começa a ficar feliz quando o mercado desaba, quando o mercado tomba. Claro que não em função de, sei lá, de pandemia. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer que o Brasil se ferre pra... É que
Político fala bobagem o tempo inteiro, né? E no Brasil, infelizmente, essas bobagens fazem com que a bolsa despenque. Então você vai lá e aproveita, né? Eu acho que o mercado ele tem uma parada que faz sempre você... faz sempre as pessoas acabarem sendo iludidas, digamos assim, pelo acaso, né? É verdade. Porque o que acontece? Pô, você compra lá uma ação, você tem uma estratégia que você executa e aquele negócio começa a dar errado. Aí você fala, pô, se eu fizesse de outra forma, daria certo. Aí você vai começando a mudar suas premissas, sendo que você trabalhou em cima de um acaso, né? De uma exceção. Total. E aí aquilo no longo prazo começa a comprometer, né, o seu resultado. Começa, porque juros compostos, acho que a principal arma é tempo, né? Uhum. É tempo. Então, e o que é legal nas ações? Nas ações você não precisa vender nunca. Então você nunca precisa pagar imposto nas ações. Não teve nenhuma empresa que você investiu há muitos anos atrás e que em algum momento você viu que era o momento de se desfazer dela? Teve. A Eternit. Por quê? E foi o Barsi que me falou assim ele falou assim, olha, talvez não seja muito bom você continuar com a empresa. Em 2012, foi assinado um decreto pela Rosa Weber proibindo fabricação de telhas através do amianto. E o amianto era a principal fonte de receita da Eternit na época. Era uma empresa que pagava, eu lembro claramente, pagava 80 centavos por ano de dividendo, era um reloginho suíço, como é uma Taesa hoje. 80 centavos por ano de dividendo, claro que em outro setor, né? 80 centavos por ano de dividendo valia R$10, R$12, R$14. E é uma empresa que eu comprava bastante. Só que em algum momento, em 2008, pra você ter uma noção, olha que extraordinário que é o mercado. Em 2008, na crise do subprime, a empresa caiu de 10 para 4. Pagando os mesmos 80 centavos de dividendo. Aí você falava, pô, peraí, eu tô com a mesma empresa pagando 10, recebendo, sei lá, 8% ao ano de dividendo. Agora, a mesma empresa, eu pago, metade, eu pago R$4 e recebo 80 por ano de dividendo? 20% ao ano de dividendo? Puta negócio. Se era um puta negócio, agora um puta negócio é um quadrado, né? Então você vai lá e compra pra caramba, mas você tem que ter estômago para comprar. Sem o Barsi, naquela época, eu não teria comprado mais. Só que a empresa acabou perdendo um tipo de fundamento. Ele falou sobre isso, ele falou, olha, se você quiser continuar, a empresa não vai quebrar, tudo mais, mas vai passar por sérios apuros aí. Então eu acabei mudando a rota, eu vendi elas e acabei comprando outra empresa que eu, assim, gostava muito e já tinha em carteira, que era a geradora e transmissora Tietê, que hoje é a AES Brasil, uma empresa que eu já tenho há muito tempo já também. Então, assim, essas coisas acontecem no mercado, mas a melhor coisa que você faz, na minha visão, quando você compra uma empresa é nunca mais vender. Isso se ela segue conceitos básicos. Boa empresa, pagadora de dividendo, num bom setor e num bom preço. Você identificou essas coisas? Compra e não vende mais. Você tirou a ação do mercado. Acabou. Elas são suas. E aí o tempo vai fazer com que você bata suas metas e o viver de dividendos é isso no final do dia. Acumular ações. Ponto. Então assim, você não vai pagar suas contas nos primeiros anos de jeito nenhum. A não ser que você comece, sei lá, você é um mega empresário, vendeu tua empresa por 80 milhões de reais, você vai lá e coloca 80 milhões de reais em 3 transmissoras, 3 bancos, 3 seguradoras. Beleza, você tem um custo de vida, e ainda assim tem que ter um custo de vida abaixo, né? Sei lá, você colocou 80 milhões lá, ganha, sei lá, 10% de dividendo ao ano e tem um custo de 9 milhões. Você tá ferrado, 9 milhões por mês, tá ferrado. Mas assim, via de regra, todo mundo que está começando não vai começar pagando as contas. Isso acontece com o passar do tempo. Então eu lembro até hoje, eu falo isso no meu Instagram, que você começa pagando um chiclete com dividendo, depois você paga um saquinho de bala, depois você paga, sei lá, um chiclete, saquinho de balas de uma pizza, depois você paga um chiclete, saquinho de balas, uma pizza. No final do tempo, você vai ver que esses anos todos, no final você vai ver que o dividendo paga todo o seu custo de vida e ainda sobra para você comprar mais. Fazer a bola de neve continuar girando. Esse é o, digamos assim... É o jogo do longo prazo, né? Exatamente. Isso só acontece no longo prazo. Tem inúmeras ações que eu tenho em carteira e compro hoje que uma galera me critica por comprar hoje. Porque acha que perdeu o fundamento. Só que não vem que eu tenho essa empresa desde 2004, desde 2005. Então assim, você tem como olhar empresas como fotografia, o que ela é hoje, ou como um filme, que é o que ela sempre foi. Se você olhar como um filme essas empresas que sempre deram valor aos seus acionistas, sempre pagaram bons dividendos, sempre investiram em bons projetos, nunca sacanearam, né, os seus acionistas. Se você tem esse track record aqui, você tem que seguir. Né? Agora, o que é o mais difícil? O mais difícil é se manter fazendo a mesma coisa por anos e anos e anos. Esse é o mais difícil.